Se eu acordasse amanhã com 50 anos e R$ 0 no bolso, eu não choraria, não perderia um segundo em lamentação. Eu faria contas. Desespero não paga boleto, não paga aluguel, não alimenta filho. Cálculo paga, plano paga, decisão paga. Você acha que seu problema é não ter dinheiro? Não é, nunca foi. Seu problema é não ter um plano brutalmente claro para quando o dinheiro é nenhum e o tempo já não é infinito. Já vi gente recomeçar com menos idade e mais peso nas costas. Já vi quem tinha tudo na mão e jogou fora por vaidade, por orgulho, por covardia de encarar o próprio espelho. A idade não te salva. A idade também não te condena. O que define o resto da sua vida é o que você faz a partir do momento em que admite, sem desculpa, sem teatro, sem vítima, estou com 50 anos, estou financeiramente zerado e sou o único responsável por isso. Eu cresci num cortiço no Brás, filho de imigrantes simples. Meu pai morreu quando eu ainda era criança. Com 9 anos eu já engraxava sapato para ajudar minha mãe a não passar fome. Não havia herança esperando, não havia padrinho político, não havia rede de segurança, havia trabalho, havia disciplina e havia uma certeza que foi se formando dentro de mim ainda muito jovem. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai aparecer para me resgatar. Se eu quiser uma vida diferente, eu tenho que construir essa vida diferente. Tijolo por tijolo, real por real, ação por ação. Então, quando eu falo que faria contas e não choraria, não é arrogância, é experiência. É o resultado de uma vida inteira observando que o desespero paralisa e que o plano move. E o que eu quero fazer com você agora, durante esse tempo todo que temos juntos, é construir esse plano. Não de forma teórica, não de forma genérica, de forma brutal, de forma prática, do jeito que eu faria se estivesse no seu lugar. A primeira coisa que eu faria seria matar 3 ilusões de uma vez, sem anestesia. A primeira ilusão é a de que ainda dá tempo de tudo. Não dá. Algumas portas se fecharam e não vão reabrir. Você não vai ser o jovem prodígio de nenhuma área. Você não vai herdar nada de ninguém. Você não vai ter uma virada mágica, de sorte que vai compensar décadas de escolhas erradas. Algumas janelas fecharam. Aceite isso. Não como derrota, como dado. Porque somente quando você para de esperar pelo milagre que não vai vir, é que começa a construir o caminho que existe de verdade. A segunda ilusão é o oposto disso. É achar que agora é tarde demais para qualquer coisa. Também não é verdade. Se você tem 50 anos e vai viver mais 20, 25, 30 anos, isso é uma vida inteira. É tempo suficiente para construir algo sólido. É tempo suficiente para chegar na velhice com dignidade, com base, com liberdade. A questão não é se dá tempo, a questão é se você vai continuar repetindo os mesmos padrões que te trouxeram até aqui ou se vai mudar como se estivesse em estado de emergência. Porque é exatamente isso que você está, emergência. Não tragédia, emergência. A terceira ilusão é a mais perigosa de todas. É a ilusão de que alguém vai te resgatar. Filho, governo, empresa, parente bondoso, ex-sócio com sentimento de culpa, todos têm os próprios problemas. Se aparecer ajuda, ótimo, mas a conta continua sendo sua, o plano continua sendo seu, a responsabilidade continua sendo sua. Enquanto você ficar esperando o resgate externo, vai envelhecer esperando. Com essas 3 ilusões mortas, o pensamento fica mais limpo, mais frio, mais útil. E então começa o trabalho de verdade. Com 50 anos e R$ 0, eu não pensaria em ficar rico, pensaria em ficar inquebrável. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas e quase ninguém fala sobre ela. Rico é quem acumula muito. Inquebrável é quem, mesmo com pouco, organiza a vida de um jeito que uma crise, uma doença, uma demissão
não o joga na miséria total. Aos 50 anos sem patrimônio, o objetivo imediato não é luxo, é blindagem. Eu começaria fazendo o inventário mais cruel possível da minha realidade. E não seria só o inventário do extrato vazio, que eu já sei que está zerado. Seria o inventário completo das habilidades que ainda tenho e que ainda tem valor no mercado, dos contatos que realmente podem abrir alguma porta, não dos que apenas lamentam a vida ao meu lado, dos gastos que posso cortar hoje, não daqui a 6 meses quando estiver mais confortável com a ideia, dos vícios e das fraquezas que me trouxeram até aqui, o consumo impulsivo, as dívidas feitas por orgulho para manter aparência, a preguiça mental de aprender coisas novas, o medo ridículo de parecer simples. Esse inventário dói, mas é o único ponto de partida honesto. E honestidade, nessa hora, vale mais do que qualquer estratégia financeira. Eu não perderia 1 minuto tentando salvar a aparência. Aos 50 anos zerado, imagem é um luxo obsceno. Eu aceitaria morar em lugar menor, sem vergonha. Usaria roupas mais antigas, sem drama. Venderia tudo que não gera retorno e não é essencial para sobreviver. Carro que não é necessidade, eletrônico que não usa, móvel que ocupa espaço, tudo vira capital, tudo vira material de construção. Quem ainda está preocupado com o que os outros vão pensar quando desce um degrau, simplesmente não entendeu o tamanho do buraco em que está. Aqui tem um ponto que eu quero explorar com mais cuidado, porque é onde a maioria das pessoas para. Quando você chega nos 50 sem nada, existe uma narrativa que começa a funcionar dentro da cabeça. Ela diz assim: eu sou inteligente, eu trabalhei a vida toda, alguma coisa externa me prejudicou, o sistema foi injusto comigo, né? Se não fosse isso ou aquilo eu estaria bem. Essa narrativa é confortável, livra da culpa, mas ela é veneno puro, porque se a culpa é externa, a solução também precisa vir de fora, e você fica esperando uma correção que nunca vai acontecer. Eu me lembro de um sujeito que trabalhava na área de finanças na época em que eu estava começando, inteligente, bem falante, muito bem relacionado, ganhava consideravelmente bem, mas tinha uma habilidade especial, a de explicar porque cada situação ruim na vida dele era culpa de outra pessoa. O emprego que acabou foi culpa do chefe injusto. O negócio que faliu foi culpa do sócio desonesto. O apartamento que perdeu foi culpa do banco ganancioso. Chegou nos 60 com 0 de patrimônio e com uma coleção impressionante de histórias sobre as injustiças que tinha sofrido. Ninguém em volta conseguia discutir com as histórias. Elas eram detalhadas, convincentes, emocionalmente elaboradas. O problema é que nenhuma história paga a conta. A fé que me guiou desde o Brás é uma fé que não aceita esse tipo de resignação. Colocar a responsabilidade em primeiro lugar significa aceitar que existe consequência para cada escolha, inclusive as financeiras, inclusive as suas. Então, ao mesmo tempo que eu faria esse inventário e mataria as ilusões, eu tomaria uma decisão silenciosa e definitiva: nunca mais voltar ao zero. Isso significa tratar cada real que entrar a partir de agora como material de construção, não como alívio emocional. Significa que por um tempo toda humilhação necessária para reorganizar a vida será aceita. Mudar de bairro se for preciso, mudar de círculo social, mudar de tipo de trabalho. O que não será mais aceito é continuar vivendo como se tivesse 20 anos e crédito infinito. Com 50 anos e R$0, depois de escolher a arena onde ainda posso gerar valor, eu desenharia um plano de guerra de 12 a 24 meses. Não é plano de aposentadoria, é plano de fuga da zona de risco. Enquanto você estiver a um salário de distância do caos, qualquer conversa sobre o futuro é fantasia. A realidade é que uma demissão, um problema de saúde, uma conta inesperada podem acabar com tudo, né? Então, antes de pensar
em investir, antes de pensar em bolsa, antes de pensar em dividendo, você precisa parar de ser tão frágil. O primeiro alvo concreto seria montar um microcaixa, não aquela reserva de emergência ideal que os livros de finanças pessoais descrevem. Falo de um valor pequeno, mas real, que te separe ao menos algumas semanas do desespero. R$1.000, 2.000, 5.000. O número exato depende do seu custo mínimo de vida, mas o princípio é um só. Até juntar esse primeiro bloco, todo dinheiro extra é tijolo de caixa. Só isso. Cada freela, cada hora extra, cada objeto vendido entra nessa pilha e fica nessa pilha. Por que isso importa tanto? Porque quando você não tem nenhum colchão, o seu cérebro fica permanentemente em modo de sobrevivência. Pesquisadores da Universidade de Harvard estudaram esse fenômeno e descobriram que preocupação financeira constante reduz significativamente a capacidade cognitiva de uma pessoa. O equivalente a não dormir por uma noite inteira ou a viver no limiar do álcool o tempo todo, isso significa que você está tentando resolver problemas complexos de longo prazo com um cérebro que está apagando incêndio de curto prazo. Você não consegue pensar em estratégia quando está com medo de como vai pagar o aluguel do mês que vem. Essa é a armadilha da pobreza que poucos descrevem com honestidade. Ela não é só falta de dinheiro, é falta de espaço mental para pensar diferente. Quando você consegue esse microcaixa, mesmo que pequeno, algo muda. O carro que quebra deixa de ser catástrofe e vira inconveniência. A conta que chega maior do que o esperado deixa de ser desespero e vira problema a resolver. O seu cérebro começa a sair do modo sobrevivência e entra no modo estratégia. Você começa a enxergar mais longe, toma decisões melhores, dorme melhor, trata as pessoas à sua volta com mais calma. O microcaixa não compra luxo, ele compra clareza mental. E clareza mental, nessa fase, vale mais do que qualquer aplicação financeira. Ao mesmo tempo que eu construí esse microcaixa, eu atacaria as dívidas com inteligência. Dívida é inimiga de qualquer recomeço. Cartão de crédito estourado, cheque especial, empréstimo com juro absurdo, crediário que não termina mais. Não adianta fingir que isso é normal ou que é administrável. Não é. Dívida, cara, é uma torneira aberta que drena qualquer progresso que você fizer. Você avança no salário, a dívida avança no saldo. Você corta um gasto, o juro do cartão come a diferença. É uma corrida contra a correnteza. Eu faria uma lista de tudo, do maior ao menor, com os juros, com os prazos, depois ligaria para cada credor um por um, não para chorar, não para contar a história de vida, para propor. Credor quer receber. Credor prefere receber menos agora, não receber nada depois. Esse é o princípio da negociação de dívida. Às vezes, alongar o prazo com juro menor é mais inteligente do que viver apagando incêndio todo mês. O objetivo é transformar monstros em parcelas suportáveis que caibam dentro da nova vida enxuta. Essa fase exige aceitar uma verdade incômoda. Você não está em posição de defender padrão de consumo. Está em posição de defender sua capacidade de respirar. Qualquer gasto que atrase a construção do microcaixa e a reorganização das dívidas é traição contra você mesmo. A pizza para aliviar o estresse, a roupa nova porque você merece, a viagem de fim de semana para não enlouquecer. São formas bonitas de dizer: prefiro continuar vulnerável, prefiro o conforto de hoje ao alicerce de amanhã. Eu dividiria minha cabeça em dois modos funcionando ao mesmo tempo: modo sobrevivência e modo construção. Sobrevivência é o trabalho que paga o básico, o corte de custos, a renegociação com credores. Construção é o estudo focado para aumentar meu valor no mercado, a busca por oportunidades melhores, a criação de fontes de renda paralelas. Em qualquer dia da semana,
Se eu não tivesse tocado ao menos um pouco em cada modo, eu consideraria que desperdicei tempo que não tenho de sobra. Os primeiros meses vão parecer injustos, isso é fato, não previsão. Você vai estar trabalhando mais do que nunca, ganhando pouco, cortando coisas que gostava e ainda vai ficar meses sem ver diferença significativa no saldo. É aqui que a maioria desiste. Volta a gastar porque ninguém é de ferro. Volta a se convencer de que não está fazendo diferença. Volta para o velho roteiro que já conhece bem. Se eu tivesse 50 anos e R$0, eu saberia que justamente essa fase em que nada parece mudar é a ponte entre o velho roteiro e qualquer chance de estabilidade real. O critério é simples e cruel. Se depois de 6 meses você não tem nenhum microcaixa montado, não tem nenhum credor reorganizado, não aumentou em nada a sua utilidade no mercado, então você não está recomeçando, está apenas sofrendo. E sofrimento por si só não ensina nada. O que ensina é sofrimento organizado em plano. Eu encararia cada dia dessa etapa como um dia em que estou tentando me afastar alguns centímetros do abismo. Não metros, centímetros. Nem todo dia será brilhante. Mas todo dia precisa ter ao menos um gesto prático que você poderia mostrar para outra pessoa e dizer: isso aqui prova que não estou mais vivendo como antes. Sem esses gestos, qualquer discurso de mudança é só consolo. Com 50 anos e R$0, eu não mexeria só em números, eu mexeria em gente. Nenhum plano financeiro sobrevive a um círculo social que te afunda. Você pode cortar gastos, trabalhar mais, estudar, negociar dívida. Se continuar cercado de quem te puxa para baixo, tudo isso vira esforço jogado em areia movediça. Eu começaria classificando as pessoas ao meu redor com a mesma frieza com que classifico uma despesa, ativo ou passivo, o que contribui ou o que drena. Há 3 tipos de pessoa que alguém quebrando não pode mais carregar nas costas. O primeiro é o parasita financeiro, aquele que sempre vai te devolver depois, que sempre está num aperto, que faz drama para te arrancar dinheiro que você não tem, que pede favor com a cara de quem está te fazendo um favor, ele não quer ajuda, quer patrocinador. Enquanto você tiver medo de dizer não, não vai ter coragem de sair do buraco. O segundo é o sabotador emocional, é aquele que ri quando você fala em se reorganizar, que diz que você pirou, que diz que a vida é curta demais para essa seriedade toda, que não vale a pena se matar juntando dinheiro, que fica lembrando que fulano tentou e não deu certo. Ele não está preocupado com a sua alegria, está preocupado com o próprio espelho, porque se você mudar, a mediocridade dele fica exposta. Seu progresso é uma acusação silenciosa contra a estagnação dele. O terceiro é o disperso crônico, aquele que nunca tem um plano, mas sempre tem um convite. Bar, viagem, churrasco, compras, rolê. Ele não aguenta ficar sozinho com a própria consciência e precisa de companhia para continuar se enganando. Se você entrar, financia a fuga dele junto com a sua. Eu praticaria o que quase ninguém tem coragem de fazer. Distância silenciosa. Não briga, não discurso, não drama. Só presença menor, menos resposta, menos disponibilidade, menos aceitação de convite. Quem de fato te quer bem, respeita quando você diz: agora não dá, estou arrumando a vida. Quem não respeita nunca foi seu aliado de verdade. Ao mesmo tempo, eu procuraria proximidade com outro tipo de gente. Não guru de rede social, não vendedor de fórmula mágica. Gente real que está fazendo o que eu preciso fazer, pagando dívida, baixando o padrão, construindo base, um colega que está se reorganizando, um profissional mais velho que já passou por crise pesada e saiu do outro lado. Uma conversa honesta com alguém, assim, vale mais do que horas de conteúdo motivacional. E com a família?
Com a família seria igualmente claro, se necessário. Parente que usa seu nome para tomar crédito enquanto você está quebrando não é família, é risco. Filho adulto que trata você como caixa eletrônico enquanto você está zerado não está passando por uma fase, está aprendendo a te destruir por ele. Se eu tivesse 50 anos e zero, eu deixaria muito claro, com amor, mas sem ambiguidade. O primeiro a sair do buraco sou eu. Depois, se sobrar, ajudo. Inverter essa ordem é garantir que todos afundem juntos. Essa limpeza de círculo não é frieza gratuita, é inteligência de sobrevivência. Cada vez que você explica seu plano para alguém que não respeita a ideia de responsabilidade financeira, você sai mais fraco da conversa. Sai duvidando de si, sai tentado a desistir. Aos 50 anos você não tem energia sobrando para ficar se defendendo o tempo todo. Precisa de silêncio produtivo, não de opinião barata. Depois de organizar o espaço interno, o espaço ao redor e o primeiro caixa, vem um ponto que quase todo quebrado ignora. A reputação financeira. Quando você está no chão, seu nome é o último ativo que ainda pode ser salvo ou destruído de vez. E é ele que vai decidir se alguém aceita correr risco ao seu lado daqui a alguns anos. Eu olharia para as promessas que fiz e não cumpri. Empréstimos com conhecidos, acordos abandonados no meio, parcelas atrasadas que fingi esquecer. Cada um desses episódios é uma mancha. Não importa se o valor é pequeno, importa o padrão que eles estabelecem na cabeça de quem convive com você. Com 50 anos zerado, eu aceitaria uma verdade dura. Não dá para pagar tudo de uma vez, mas dá para mudar de postura de uma vez. Em vez de sumir de quem devo, eu me aproximaria, mandaria mensagem, ligaria, apareceria, não para chorar, para assumir. Eu devo, eu errei, não posso tudo agora, mas aqui está o que consigo neste mês e aqui está o plano para o restante. Muitos não vão acreditar de imediato, alguns vão aceitar. O que importa não é o perdão imediato, é começar a construir um histórico novo, um tijolo de credibilidade por vez. Também deixaria de fazer a coisa pior que uma pessoa endividada pode fazer, usar o nome de outra pessoa para continuar errando, cartão no nome de familiar, financiamento no CPF de amigo, linha de crédito tomada no nome de alguém que confia em você. Toda vez que alguém faz isso, está dizendo ao mundo que prefere preservar a própria fachada queimando as pontes dos outros. É um dos gestos mais destrutivos que existe e destrói para sempre. Eu passaria a falar menos e mostrar mais. Em vez de dizer que vou mudar, pagaria uma conta em dia e deixaria o tempo falar. Em vez de prometer grandes coisas, assumiria apenas o que consigo cumprir e cumpriria com excesso de seriedade, chegar no horário combinado, entregar o que foi prometido, não inventar desculpa quando algo der errado, não culpar terceiro, parece pouco, mas é assim que um nome arranhado começa a recuperar peso. Quando o dinheiro é zero, você não consegue impressionar ninguém com bens, só com postura. E quem observa de perto percebe a diferença. O patrão sente, o cliente sente, o credor sente, a família sente. É completamente diferente lidar com alguém que assume o próprio caos e trabalha para limpar, do que com alguém que vive inventando narrativa para parecer vítima. Um adulto que faliu, assumiu, reorganizou e pagou o que devia é infinitamente mais confiável do que um adulto que sempre pareceu bem, mas deixou rastros de promessas quebradas por onde passou. Dinheiro vai e vem. Reputação, depois de certo ponto, só vai. Agora chega um momento em que toda essa conversa precisa se transformar em número, em meta concreta, com microcaixa montado, dívidas reorganizadas, círculo filtrado e reputação sendo reconstruída. Eu colocaria um alvo claro na mesa. Os primeiros 100 mil reais de patrimônio líquido. Não para ficar rico, para nunca mais voltar ao chão. Eu ouvi uma frase muitos anos atrás que ficou gravada. Os primeiros 100 mil são os mais difíceis.
De fato são, porque eles dependem quase exclusivamente de você, não do mercado, não dos juros compostos, não da sorte de comprar a ação certa na hora certa. Depende da sua disciplina bruta, da sua capacidade de cortar, da sua disposição para viver abaixo do padrão por um tempo considerável. E quando você tem 50 anos e começa do zero, essa verdade fica ainda mais afiada. Deixa eu colocar isso em matemática, porque é importante você entender o que está pela frente sem romantismo. Suponha que na vida reorganizada, depois de cortar tudo que é supérfluo, depois de renegociar as dívidas, você consiga guardar e aportar R$500 por mês. R$500. Em um ano são R$6.000. Em 5 anos são R$30.000, mais algum rendimento modesto dependendo de onde você alocar. Nesse ritmo, para chegar nos R$100.000, você vai precisar de mais de 10 anos. É muito tempo, é desanimador, eu sei. Por isso o plano não pode parar na poupança passiva. Precisa de um segundo motor, o aumento ativo da sua capacidade de gerar renda. Com 50 anos de experiência de vida, você tem algo que jovem nenhum tem: conhecimento acumulado, habilidades testadas, visão de contexto. A questão é, esse conhecimento está gerando renda proporcional ao que vale? Na maioria dos casos que eu observei ao longo de décadas no mercado, não está. A pessoa acumula anos de experiência, mas cobra como se fosse iniciante. Tem habilidades raras, mas as oferece por preço de commodity. Sabe fazer coisas que muita gente precisa, mas não sabe onde encontrar. O trabalho de aumentar seu valor de mercado não é reinventar a vida do zero. É identificar o que você já sabe e empacotar melhor. Um profissional que entende de gestão de obras e que aprende a comunicar esse conhecimento de forma clara, pode cobrar de consultor o que antes cobrava de subordinado. Um contador que domina o setor em que trabalhou por 20 anos e aprende a atender pequenas empresas desse setor por conta própria pode dobrar o faturamento. Uma vendedora experiente que aprende a usar bem ferramentas digitais pode multiplicar sua carteira sem precisar mudar de área. Não estou falando de milagre. Estou falando de aplicar experiência existente em contextos mais bem remunerados. Isso exige estudo focado, não estudo aleatório, estudo cirúrgico, meia hora por dia, em algo que vai aumentar diretamente seu preço no mercado. Meia hora consistente, todo dia, por um ano, muda mais do que uma semana de imersão que você faz uma vez e esquece. Existe algo que pouquíssimos discutem com honestidade. A maioria das pessoas de 50 anos que está quebrando, não está quebrando por falta de habilidade. Está quebrando porque nunca aprendeu a cobrar pelo que vale. Passou décadas sendo competente e cobrando como iniciante. Passou décadas entregando mais do que o combinado e aceitando o que ofereciam. Passou décadas sendo bom profissional num mercado que paga a quem negocia melhor, não necessariamente a quem trabalha mais. Isso muda agora. Você vai parar de precificar por quanto precisa, vai começar a precificar por quanto entrega. Há uma diferença enorme entre os dois. Quem precifica por necessidade aceita qualquer coisa porque tem medo de perder. Quem precifica por entrega sabe o que coloca na mesa, conhece o valor disso e tem a serenidade de recusar o que não compensa. Essa serenidade não vem do nada, vem justamente daquele microcaixa que você construiu. Vem de saber que se essa proposta não fechar, você tem margem para esperar a próxima. Tudo está conectado. O caixa te dá coragem para negociar. A coragem de negociar aumenta o que você ganha. O que você ganha vai para o patrimônio. O patrimônio te dá ainda mais liberdade. É um ciclo virtuoso que começa no passo mais humilde e mais difícil. Guardar o primeiro R$1.000 e não tocar nele.
Se com esse esforço adicional você conseguir elevar sua capacidade de aporte de 500 para 1.000, 2.000 reais por mês, o caminho para os 100 mil encurta pela metade. E se conseguir fazer isso enquanto mantém os custos no patamar enxuto que você construiu, o resultado aparece mais rápido ainda. O ponto crítico aqui é o seguinte: depois dos 50, você não pode mais empurrar essa meta para depois. Se você não mira os primeiros 100 mil agora, quando sua energia ainda permite trabalhar mais, estudar mais, ajustar mais, não vai mirar mais tarde quando o corpo começa a cobrar juros mais altos por cada esforço. É por isso que tanta gente atravessa essa década com o nariz fora da água para descobrir aos 65 que não tem nada além de benefício apertado e contas que nunca somem. 100 mil reais nessa fase da vida não é luxo, é amortecedor. É o dinheiro que impede que uma demissão vire desespero absoluto, que uma cirurgia te jogue direto na miséria, que a necessidade de trabalhar em ritmo menor te transforme em peso nas costas de quem está à sua volta. Ele não compra mansão, não compra carro de luxo, não compra vida de novela, compra respeito próprio, compra o direito de olhar para uma situação difícil e perguntar como eu atravesso isso em vez de quem vai me salvar. A pergunta que você precisa se fazer não é se vale a pena tanto sacrifício por 100 mil reais. A pergunta é: como vai ser sua vida aos 65 se você chegar lá sem ter acumulado nada? Um cenário é duro, exige renúncias, é desconfortável agora, o outro parece mais leve hoje e cobra um preço devastador depois. Você está escolhendo entre disciplina difícil numa década ou humilhação desorganizada no restante da vida. Agora vem a parte que a maioria deixa passar. Quando você está construindo esse caminho, existe uma armadilha que faz mais vítimas do que qualquer investimento ruim. Eu chamo de armadilha da recompensa prematura. Você trabalhou duro por 2, 3 anos, cortou gastos, sofreu, guardou, chegou em 30, 40 mil reais acumulados. Nesse momento, o cérebro começa a gritar: você mereceu, você se saiu bem. Você pode dar uma folga para si mesmo. Coincidentemente, aparece aquela oportunidade. O carro que precisa trocar, a reforma que estava esperando, a viagem que vai rejuvenescer a sua energia. E o raciocínio parece razoável. Tenho dinheiro, mereço, vai ser a última vez. Não vai ser a última vez. Vai ser a primeira vez depois do próximo ciclo de poupança. Quem cede aqui não está apenas gastando um dinheiro, está confirmando para o próprio cérebro que a recompensa de acumular é gastar. E uma vez que essa conexão se estabelece, ela vai aparecer em todos os próximos marcos, em todos os próximos momentos de tentação. Vi isso ao longo de toda a minha trajetória. Vi pessoas chegarem em 100 mil, 200 mil e destruírem tudo, não porque eram irresponsáveis por natureza, porque não aguentaram a tentação quando ela chegou embrulhada em justificativa razoável. Compraram carro, compraram apartamento financiado, fizeram viagem cara, voltaram ao zero e dessa vez com muito menos energia e muito menos tempo para reconstruir. O dinheiro acumulado não é prêmio, é semente. Se você moer a semente para fazer farinha, nunca vai ver a colheita. Esse é o teste mais duro de toda essa jornada. Não é um teste de capacidade de ganhar. É um teste de caráter, um teste de se você acredita de verdade no seu próprio futuro, se você se considera digno de liberdade de longo prazo ou apenas de prazer de curto prazo. Quando você tiver 10, 20, 30 mil reais acumulado, esse dinheiro vai queimar na sua mão, vai pulsar, vai pedir para ser gasto e as pessoas ao redor vão ajudar.
Vão dizer que você vive bem demais, que merece aproveitar, que vida é uma só. Essa é a pressão social que destrói mais patrimônios do que qualquer crise econômica. A cultura de ostentar como prova de sucesso, o consumo como identidade, a aparência como substituto da substância. Eu aprendi ainda jovem, engraxando sapato no braço, que existe uma diferença entre quem tem dinheiro de verdade e quem aparenta ter, o sujeito do terno caro e sapato de marca que não pagava em dia. E o sujeito de roupa simples que pagava tudo, não atrasava nada e dormia tranquilo. Adivinha qual dos dois tinha mais paz? Adivinha qual dos dois tinha base real? Fé verdadeira, na minha visão, não combina com aparência vazia. Coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, não como slogan, mas como prática. E a prática me ensinou que cada recurso que passa pela minha mão é responsabilidade. Que desperdiçar é desprezar o que foi dado. Que simplicidade não é pobreza, é clareza. Que o dinheiro, quando vira ferramenta para construir algo que dura, que gera renda, que cria liberdade, está no lugar certo. Mas quando o dinheiro vira ídolo, quando o consumo vira religião, quando a parcela vira identidade, aí está no lugar errado. E coloca quem o serve na prisão mais cara que existe, a prisão das aparências pagas no crédito. Então, quando você resistir à armadilha da recompensa prematura, quando você cruzar os primeiros 100 mil reais com o patrimônio intacto, algo muda. Não é mágica, é matemática. 100 mil reais rendendo 1% ao mês são R$1.000 de rendimento. R$1.000. O mesmo valor que antes você talvez estivesse aportando sozinho todo mês. Agora você tem um parceiro silencioso, que não reclama, não pede férias, não chega atrasado, não tem problema pessoal. Esse parceiro trabalha por você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Antes desse ponto, você era o único lutador. Você cortava, trabalhava, aportava e o dinheiro ficava ali quase parado, rendendo migalhas. Mas agora é diferente. Agora, cada real que você coloca tem impacto multiplicado porque tem outra força trabalhando junto. E o que acontece depois disso é o que faz a construção de patrimônio ser algo fundamentalmente diferente de simplesmente guardar dinheiro. Os juros compostos começam a acelerar, não de forma linear, de forma exponencial. Cada real a mais no patrimônio gera mais rendimento. Esse rendimento gera mais capital. Esse capital gera mais rendimento. A bola de neve começa a ganhar velocidade. 110 mil, 120, 140. O patrimônio cresce cada vez mais rápido, não porque você está trabalhando mais, porque o dinheiro está trabalhando mais. Porque a massa crítica foi atingida, porque a engrenagem entrou em movimento. Existe uma regra matemática simples, chamada regra de 72. Você divide 72 pela taxa de rendimento anual e encontra em quantos anos seu patrimônio dobra. Com uma taxa de 12% ao ano, que é aproximadamente 1% ao mês, seu patrimônio dobra a cada 6 anos. 100 mil viram 200 mil. 200 mil viram 400 mil. 400 mil viram 800 mil. E você, nesse processo, não precisou trabalhar mais. Não precisou ter sorte. Não precisou escolher a ação certa. Precisou apenas não atrapalhar. Precisou apenas não destruir o que estava sendo construído. Isso é o que eu quero que você entenda com clareza. Depois dos primeiros 100 mil, o jogo muda de natureza. Antes você trabalhava para o dinheiro. Depois o dinheiro começa a trabalhar para você. Não de forma completa ainda. Não de forma suficiente para parar de trabalhar, mas de forma crescente. De forma que você começa a sentir a diferença no ritmo do crescimento. E essa percepção, esse momento em que você vê com os próprios olhos
o dinheiro acelerando sem que você tenha feito nada além de não tocar nele, essa percepção muda sua relação com o dinheiro para sempre. Você para de ver dinheiro como algo para gastar, começa a ver como algo para multiplicar, começa a sentir o que significa ser capitalista de verdade. Não quem tem capital, quem vive de capital. Isso muda tudo, muda sua relação com o trabalho, muda seu comportamento diante de oportunidades e de ameaças, muda a forma como você toma decisão. Deixa eu colocar isso de uma forma prática. Imagine 2 trabalhadores com a mesma função, o mesmo salário, a mesma competência. Um deles não tem nada guardado. O outro tem 100 mil reais. O chefe entra e pede que trabalhe no final de semana sem compensação, ou que vendam um produto que eles sabem que tem problema. O primeiro está com medo. Se recusar, pode perder o emprego. Se perder o emprego, não paga o aluguel do mês que vem, esse medo é físico, é visceral. Ele abaixa a cabeça e diz sim, mesmo querendo dizer não. Naquele momento ele não é um profissional livre, é um refém. O segundo tem 100 mil reais. Esses 100 mil são suficientes para viver por meses sem renda. Quando o chefe faz o mesmo pedido, não tem sirene tocando na cabeça dele. Ele pode avaliar a situação com calma, pode olhar no olho do chefe e dizer, não acho que essa é a melhor abordagem, vamos pensar em outra solução. Ou se a situação for realmente absurda, ele sabe que pode sair sem desmoronar. Esse 100 mil não é dinheiro, é dignidade, é o poder de dizer não, é o poder de negociar em vez de suplicar. É o que me ensinou uma vida inteira, quem não pode ir embora não pode negociar. E existe ainda outra dimensão que quase nunca é discutida, a saúde, não a saúde financeira, a saúde do corpo mesmo. Quando você não tem nenhuma reserva, quando qualquer imprevisto é catástrofe, quando você dorme com medo do que pode acontecer amanhã, o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, fica cronicamente elevado. Essa elevação constante tem consequências físicas concretas. Piora o sono, aumenta a inflamação, compromete o sistema imunológico, piora a memória e a capacidade de concentração. Eleva o risco de problemas cardiovasculares. A pobreza crônica não é só problema financeiro, é um problema de saúde. E ignorar isso é ignorar metade do problema. Quando você acumula esse primeiro colchão, mesmo antes de chegar nos 100 mil, o cortisol cai, o sono melhora, a paciência aumenta, a clareza mental volta. Você fica mais capaz de tomar boas decisões justamente porque deixou de estar permanentemente em estado de alerta. Esse benefício de saúde, invisível nos números, é um dos maiores retornos que você pode ter a partir de construir alguma reserva. Falando nisso, com 50 anos, existe uma variável que você precisa colocar no plano com seriedade, que aos 30 não precisava da mesma forma, a saúde preventiva. Cada real que você investe em manutenção do seu corpo hoje, em exames de rotina, em hábitos que você ainda não tem, mas deveria ter, em consultas que está adiando, esse real vai economizar uma quantidade múltipla no futuro. Doença descoberta cedo é problema de saúde. Doença descoberta tarde é catástrofe financeira. Incluir saúde preventiva no orçamento da nova vida não é gasto. É investimento de altíssimo retorno. Chegamos agora na parte que eu considero mais importante de toda essa conversa. E é onde mais pessoas tropeçam, mesmo as que chegaram até aqui com disciplina. Existem 3 tipos de pessoas que chegam aos 50 financeiramente zeradas. O primeiro tipo escolhe virar vítima profissional. Olha para trás e vê apenas injustiça. O chefe que era mau, o governo que atrapalhou tudo, o casamento que custou caro, a crise que ninguém previu, a falta de oportunidade que perseguiu a vida toda. Esse tipo conta a história com detalhes impressionantes.
Tem sempre alguém em volta que confirma que foi injusto. A narrativa é coerente, convincente, emocionalmente elaborada. O problema é que narrativa não paga boleto. Se o passado foi todo culpa de outros, o futuro também depende de outros para melhorar. E outros nunca chegam. Esse tipo morre esperando reparação que não vem. O segundo tipo é mais perigoso. O negador. Finge normalidade. Diz que todo mundo está assim, que é só fase, que dinheiro não é tudo. Não se permite sentir a vergonha produtiva que obriga à mudança. Usa a filosofia barata para não encarar o próprio fracasso. Enquanto isso, continua consumindo como se nada estivesse errado. Continua cercado das mesmas pessoas. Repete as mesmas decisões. Chega nos 65, nos 70, com o mesmo discurso, só que com muito menos energia, muito menos tempo e muito menos gente disposta a acreditar. O terceiro tipo olha para a própria vida da mesma forma que eu olharia para uma empresa em dificuldade. Reconhece que o problema é grave, que muita coisa foi feita de forma equivocada, que houve orgulho, que houve medo, que houve preguiça, sente vergonha, mas não usa essa vergonha para se esconder, usa como combustível. É aquele que diz para si mesmo, sem melodrama, com a frieza de quem faz conta, não vou morrer sendo a pessoa que fui até aqui. Não há nada de romântico nisso. É brutal, é necessário. E é a única rota que tem saída real. Se você chegou até aqui, se você ainda está ouvindo, você já sabe em qual dos três tipos quer se encaixar. O caminho prático está desenhado. Matar as ilusões, fazer o inventário sem piedade, construir o microcaixa, reorganizar as dívidas, limpar o círculo, reconstruir a reputação, aumentar o valor no mercado, mirar os primeiros 100 mil sem destruí-los quando chegarem. Nada disso é divertido, nada disso rende aplauso de quem está ao redor. O que diferencia quem executa de quem volta ao ponto de partida é a história que você conta para si mesmo quando está cansado, quando a tentação aparece, quando parece que não está adiantando. Se você escolher a rota da vítima, vai usar cada dificuldade do plano como prova de que não nasceu para isso. Cada mês apertado, cada convite recusado, cada cansaço vai virar mais um tijolo na parede do não deu para mim. Se você escolher a rota do negador, vai adaptar o plano para caber na velha vida. Vai dizer que está mudando enquanto frequenta os mesmos lugares, gasta com as mesmas coisas, cede às mesmas pressões. Em alguns anos vai descobrir que o recomeço foi só discurso. Se você quiser de verdade uma segunda chance, vai ter que adotar a frieza de quem aceita que o antigo eu não serve mais. Isso não significa se odiar, significa apenas aceitar que a vida respondeu com lógica, não com maldade, e que a partir de agora cada escolha nova é uma correção de rota, não um castigo. Começar aos 50 não é sobre milagre, é sobre se recusar a passar os próximos 20 ou 30 anos defendendo a biografia de alguém que se comportou como amador. Você pode continuar explicando o passado, ou pode começar a escrever um final diferente para essa história. As duas coisas não cabem na mesma vida. Agora quero resumir tudo isso em decisões que você pode carregar na cabeça mesmo quando estiver exausto, porque exausto você vai estar. E é exatamente nessa hora que as decisões precisam ser automáticas. A primeira decisão é de identidade. Você deixa de ser alguém que teve azar e passa a ser alguém em reconstrução. Parece só uma frase. Muda tudo. Quem se acha vítima gasta energia se explicando. Quem se vê em obra gasta energia movendo tijolo. Toda vez que vier a tentação de contar sua tragédia para alguém, troque por uma ação pequena que melhora a sua posição. Pagar uma conta, estudar meia hora, cortar um gasto. Um movimento concreto vale mais do que 10 desabafos. A segunda decisão é de padrão. Sua vida passa a rodar abaixo do que poderia, não acima.
Moradia, transporte, lazer, alimentação, tudo passa pelo mesmo filtro. Isso cabe no meu plano de chegar vivo e de pé nos próximos 20 anos? Ou é só mais uma tentativa de provar que não estou tão mal? Quando a resposta for a segunda opção, recua. Você não precisa convencer ninguém, precisa construir. A terceira decisão é de foco profissional. Em vez de colecionar possibilidades, você escolhe uma rota de geração de renda e se compromete com ela por anos, não por meses. Trabalho principal para pagar a base. Atividade complementar quando possível para acelerar o caixa. Estudo direcionado para ficar cada vez menos descartável. Nada de pular de galho em galho atrás da oportunidade perfeita. Aos 50 anos, instabilidade voluntária. É luxo de adolescente. A quarta decisão é de caixa. Uma parte do que entra nunca mais é tratada como extra. Vira lei. Por menor que seja, aquele valor sai de você e vai para o futuro. Primeiro até formar alguns meses de sobrevivência em reserva, né? Depois até transformar em patrimônio que começa a render. Você não precisa gostar disso, precisa repetir. Quem esperar sentir vontade de guardar, nunca vai guardar. A quinta decisão é de gente. Você não discute mais com quem zomba do seu plano. Não tenta convencer quem sabota qualquer tentativa de ordem. Apenas se afasta. Fica disponível para quem respeita limites, trabalha sério, assume erro, fala pouco e faz muito. Cada interação agora é filtrada por uma pergunta simples. Sai disso mais lúcido ou mais confuso, mais forte ou mais fraco. O que não passa nesse filtro é entretenimento caro demais. A sexta decisão é de tempo. Toda semana precisa ter horas visíveis dedicadas à manutenção e ao avanço da reconstrução. Manutenção é revisar contas, ajustar gastos, cuidar da saúde, manter a rotina que impede quedas. Avanço é estudar. Abrir contato novo, testar a forma de ganhar mais, planejar próximos passos. Se a semana acabou e você apenas correu atrás de problemas sem tocar nenhum fio da construção, está voltando lentamente ao velho roteiro. Essas 6 decisões juntas, sustentadas com teimosia por alguns anos, mudam os números inevitavelmente. A velocidade vai variar, a direção não é magia, é consequência. O que as pessoas de fora chamam de virada na vida de quem se ergueu era quase sempre isso. Um conjunto pequeno de decisões feitas com consistência quando ninguém prestava atenção. Você não precisa saber como será tudo daqui a 10 anos. Precisa ter clareza sobre o que não vai mais repetir amanhã. A ruína que você teme não cai de uma vez. Ela é construída em pequenas concessões diárias. A saída também. A diferença é que ninguém aplaude quem sobe degrau por degrau. Mas quem chega lá olha para trás e percebe que aquele começo tardio, doloroso e solitário foi o ponto exato em que parou de ser empurrado pela vida e passou a dirigir de fato os anos que ainda restam. Agora imagine 2 cenas futuras. Mesma pessoa, mesma história até os 50, mesmo 0 na conta. A única diferença é o que essa pessoa fez com os anos seguintes. De um lado, quem ouviu tudo isso, concordou, balançou a cabeça e voltou para a rotina. A vida seguiu como sempre. Pequenos apertos resolvidos com cartão, empréstimos improvisados. Ajuda de parente quando a situação apertou. Alguns períodos de agora vai, seguidos de recaída no mesmo consumo, nas mesmas concessões, nas mesmas desculpas. Aos 65 o corpo cobra juros do descuido. O emprego some ou encolhe. O benefício do INSS é suficiente para não passar fome, mas insuficiente para qualquer imprevisto. Cada exame é um medo, cada conta inesperada é uma crise. Cada favor pedido tem gosto de humilhação. Essa pessoa sabe que teve chance de se reorganizar e não quis. A raiva que sente do mundo é, no fundo, raiva de si mesma. De outro lado, quem engoliu a humilhação do zero, reduziu o padrão, cortou gente, ergueu caixa, reconstruiu reputação, mirou os primeiros 100 mil como fronteira mínima e não os destruiu quando chegaram. Não houve milagre nesse caminho. Houve uma década dura, casa menor,
carro pior ou nenhum, férias curtas ou inexistentes, convites recusados, olhares de pena, comentários maldosos. Houve também meses em que parecia que nada andava. Só depois de muitos boletos reorganizados, muitos aportes silenciosos, muitas renúncias invisíveis, a curva começou a aparecer. Aos 65, não há luxo, mas a base. Meses de gastos cobertos em reserva, algum patrimônio que rende, que paga dividendo, que trabalha enquanto dorme, uma renda ajustada, poucas dívidas, nome limpo, pouca gente pendurada. Quando algo dá errado, a pergunta não é quem vai me salvar, é como uso o que tenho para atravessar isso. Essa é a diferença. Não é uma diferença de inteligência, não é uma diferença de sorte, é uma diferença de escolhas repetidas ao longo de anos, escolhas pequenas, silenciosas, que ninguém aplaudiu enquanto eram feitas. Eu comecei engraxando sapato no Brás, sem herança, sem contato, sem rede, com muita fé, muita disciplina e a convicção inabalável de que o dinheiro, quando respeitado, quando tratado como ferramenta e não como ídolo, quando investido em ativos que geram renda real, tem o poder de libertar. Não é conversa de rico para impressionar. É o que aprendi na prática, tijolo por tijolo, ação por ação, ao longo de uma vida inteira. Se você chegou até aqui, já entendeu que essa não é uma conversa sobre dinheiro. É uma conversa sobre quem você decide ser quando a vida já tirou de você o direito de se iludir. Aos 20 anos, culpar o sistema é compreensível. Aos 30 é covardia. Aos 50 é indecente. Você já viu o suficiente para saber a diferença entre azar e consequência. O que vai definir os próximos 20, 25, 30 anos da sua vida não é o que aconteceu até aqui. É o que você faz a partir do próximo, não que você tiver coragem de dizer, e desse sim que você der agora para assumir, de uma vez. Que o resto da sua vida está oficialmente sob sua responsabilidade. Isso nunca foi sobre ficar bilionário, foi sempre sobre não depender da piedade alheia para pagar suas contas, sobre chegar na velhice de cabeça erguida, sobre construir algo que dura, sobre ter liberdade para escolher. Em algum ponto dessa caminhada, se você não desistir, vai perceber uma mudança estranha. O mundo lá fora continua igual, as mesmas dificuldades, as mesmas pressões, o mesmo país, a mesma economia, mas a forma como você anda dentro desse mundo não é mais a mesma. Você começa a respirar de um jeito diferente, a tomar decisão de um jeito diferente, a observar uma situação difícil sem entrar em pânico imediato. Sua relação com o trabalho muda, você ainda precisa, ainda depende, mas não está completamente nu dentro da empresa, do negócio, do que quer que faça. Sabe que existe um colchão embaixo, sabe que se um relacionamento profissional virar insustentável, há alguma margem para procurar outra coisa sem desespero absoluto. O medo não some, mas deixa de ser o medo paralisante de quem não tem saída nenhuma. E medo paralisante é o que transforma adulto em marionete. Sua relação com o consumo se transforma. Coisas que antes pareciam impossíveis de abrir mão passam a parecer ridículas na comparação com o que você está construindo. Você descobre que não morreu por deixar de frequentar o mesmo restaurante todo mês, por usar o mesmo telefone por mais tempo do que a moda manda, por ficar de fora de uma viagem que serviria principalmente para postar foto. Descobre que viver sem precisar provar nada para ninguém é muito mais leve do que viver endividado para sustentar um papel que nunca te alimentou de verdade. E quando alguém olhar de fora lá na frente, talvez veja apenas uma vida simples, sem ostentação, sem feitos espetaculares. Não vai imaginar a distância entre o sujeito que chegou aos 50 com zero e o sujeito que hoje tem base, margem, palavra e rumo. Essa distância não aparece só em números,
Aparece na forma como você dorme, no jeito como entra num lugar. Na calma com que diz não para coisas que antes te deixariam em pânico só de imaginar que poderiam ser tiradas. O verdadeiro resultado de tudo isso não é uma quantia específica na conta. É ter recuperado a capacidade de decidir o próprio destino em vez de ser empurrado por boletos, culpas e medos acumulados. Dinheiro é ferramenta. Dignidade é o que você constrói com ele quando para de viver como criança, esperando que alguém resolva o que é seu para resolver. Simples assim.